Amém? Querido, eu quero convidar você, nessa manhã, para estar pegando a tua Bíblia, abrindo em Gênesis 3. Nós vamos ler um versículo, que é o versículo 7, e depois nós vamos abrir em Lucas 22. Amém? Gênesis 3, aquele que for achando, que nós possamos nos levantar diante da presença do Senhor, em reverência a Ele, a palavra que Ele nos deixou de presente. Gênesis 3, versículo 7. Na minha tradução fala assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Espírito Santo, nessa manhã nós queremos te pedir que o Senhor esteja revelando no profundo do nosso coração a Tua palavra. Vai de encontro àquilo que nós não sabemos. Traga da profundeza, Senhor, do Teu Espírito, da Tua presença, do Teu amor e do reino dos céus. Que os Teus filhos nessa manhã possam receber de Ti libertação, transformação, renovo para cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu creio que muitos mesmo de vocês conhecem essa palavra. E essa palavra é uma palavra muito triste, porque foi o dia no qual o homem e a mulher acessou um outro reino. Eles pertenciam ao reino dos céus, e a Bíblia chama esse reino de paraíso. Mas como nós sabemos da história, por muitos e muitos dias, a serpente ficou conversando com Adão e Eva. Não foi só com Eva, porque a Bíblia fala que Adão sempre estava do lado dela. E através de um pensamento emprestado, aqui vai um segredo para nós continuarmos caminhando com o Senhor. Naquele dia, Eva, aqui no versículo 4 está falando, a serpente falou assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. No entanto, Deus tinha dito que se eles comessem, eles iriam morrer. Mas a serpente falou que é certo que não morreria. Queridos, nós estamos num tempo onde Satanás, com o reino das trevas, tem trabalhado na mente e no coração do mundo, mas também do povo de Deus, através de pensamentos emprestados. E quando esse homem e essa mulher pegou esse pensamento da serpente e colocou em prática, daí nós vimos o que aconteceu aqui no versículo 7. Abriram-se os olhos deles, para que, percebendo, eles estavam nus. Ou seja, naquele momento, a cobertura espiritual que estava sobre a vida deles, que impedia deles sentirem medo, que impedia deles sentirem dúvida, foi tirada sobre a vida deles. E eu ouvi um pregador a dizer que nesse dia o homem não ficou enxergando, mas sim ele ficou cego. E eu creio que isso é verdade, porque a partir daquele dia o reino dos céus foi fechado para nós. Eu não saberia dizer para vocês a emoção, a tristeza, a dor no coração que Adão e Eva sentiu por morar na presença de Deus e no outro dia morar fora da presença de Deus. Nós já nascemos fora da presença de Deus, e a palavra nos fala que nós vamos morar futuramente através de Jesus Cristo na presença dele. Então, na verdade, nós vamos fazer o caminho inverso. Agora eu não sei dizer para você que tristeza que foi essa. Só sei dizer que eles começaram a sentir medo quando Deus apareceu na viração do dia, no ponto de encontro, onde todos os dias eles conversavam, e o homem não estava mais naquele lugar. E Deus, a hora que chega no jardim, o homem e a mulher respondem para ele a seguinte resposta, porque Deus pergunta: Adão, onde que você está?
porque ele não estava lá no ponto de encontro. Daí Adão responde: eu tive medo, porque eu estava nu, e eu me escondi do Senhor. Queria dizer para você que tem medo. Medo é consequência de pecado. Medo é consequência de nós vivermos no reino das trevas. Mas a palavra do Senhor fala que no amor não existe medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu queria profetizar essa palavra sobre a tua vida, porque nós, em Cristo Jesus, nós acessamos já o reino dos céus. Então nós não precisamos mais deixar o medo paralisar a nossa caminhada, a nossa forma de viver. E eu queria dizer, eu creio que vocês estão vendo essa mesa posta. Não é a Santa Ceia hoje, mas vou falar sobre a Santa Ceia também. Mas quando eu falei para a Gisele que Deus tinha dado essa palavra para mim, em cima daquilo que nós estamos estudando, através da Páscoa, através do sacrifício de Cristo na cruz, ela falou assim para mim: Gato, por que você não faz uma mesa? Ah, querido, que beleza. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, lá no nosso discipulado na quinta-feira, e nós vemos que o livro de Apocalipse está cheio de simbolismo. E Jesus usou parábolas para trazer verdades no coração dos teus discípulos. E a Gisele, quando falou, vamos montar uma mesa, eu quero dizer nessa manhã para você que o tema dessa pregação: mesa, local de transferir vida, tá? Se você quiser escrever aí, tá? Mesa, local de transferir vida. Porque através de um cardápio, através de uma alimentação errada, o homem e a mulher perdeu o direito à vida eterna. Então é através da comida, eles perderam o direito de comer da árvore da vida, e foram expulsos de lá. Nós sabemos que tem uma notícia muito boa nesse capítulo, que Deus fala para Eva: vai nascer um varão de você, que vai pisar na cabeça da serpente. Foi uma notícia maravilhosa para eles, porque logo depois nasce Caim e Abel. Logo depois nasce Caim e Abel. Eu creio que eles pensaram, agora nós vamos voltar de novo para o paraíso, porque um desses dois vai pisar na cabeça. Só que a semente do mal estava em Caim, a semente do bem estava em Abel. E o diabo sempre quis que ninguém se levantasse para trazer eu e você de novo lá para o jardim do Éden. Nós sabemos que Caim matou Abel, veio outra geração e mais outra geração. Nós sabemos que o mundo acabou no dilúvio. Aquelas 8 pessoas foram salvas para começar uma nova genealogia, para que o herdeiro pudesse nascer. Agora há pouco tinha um pouco de sol aqui, e eu vi uma sombra aqui, ó, nesse chão. Se nós colocarmos uma pessoa aqui e bater uma luz nas costas dela, vai ter uma sombra para cá. O Antigo Testamento inteiro ficou andando atrás dessa sombra que se chama Jesus Cristo, mas ele já estava colocado lá no futuro, porque Deus tinha prometido. Então eu creio nas promessas de Deus. Quando eu concordo com aquilo que Ele é, eu o adoro, porque Ele é todo poderoso, Criador do céu e da terra. Mas quando eu concordo com aquilo que Ele prometeu, eu estou trazendo intercessão, estou trazendo algo do céu para a terra. E aquele povo correu atrás de uma promessa. Agora vai ser nessa geração, que vai levantar o ungido, o Messias, para nos levar de novo para o jardim do Éden. E aquela geração passou, e passou mais outra, e veio Davi, e veio todos os reis de Israel, um pior que o outro. Mas um dia nasce Jesus, de uma família simples, José e Maria. E ali Deus coloca o Espírito Santo sobre aquele homem, para que ele pudesse fazer uma trajetória de ser humano, tá? A Bíblia fala que Jesus era Deus, porque ele revelava a face de Deus, mas ele era ser humano igual eu e você. Então através de um cardápio nós perdemos o direito de morar no paraíso.
Jesus, para se preparar, sabe o que ele faz? Um jejum de 40 dias, para ele não sentir fome daquilo que ia ser oferecido para ele. E o diabo vem com o quê? Não vem com aquela fruta do jardim do Éden, mas vem com um pão, e fala assim: olha, por que você não transforma essas pedras em pão? Se Jesus tivesse fome, e tivesse pegado o pensamento emprestado de Satanás, ele tinha transformado aquelas pedras, e tinha comido, e nós tínhamos perdido o direito de novo, de voltar para o jardim do Éden. Mas Jesus falou não para ele, dando o que para nós? Dando um simbolismo de que se você não buscar o alimento que o diabo tem, você continua no caminho dos céus, você continua no caminho do reino de Deus. Porque na oração do Pai Nosso fala que nós pedimos para Deus, que é para Ele nos ajudar contra as tentações. Ser tentado não é pecado, querido, ceder à tentação é pecado, mas nós vamos continuar nessa terra lutando contra o pecado, para que nós não venhamos mais se alimentar da mesa de Satanás. Passou algum tempo, e a família de Abraão, de Isaac e de Jacó, 70 pessoas aproximadamente, foram levadas para o Egito. Sabe por quê? Porque faltou comida em Canaã, e Deus tinha dado aquela terra para aquele povo morar, e eles foram comer na onde? Do cardápio de Faraó. E por muito tempo eles comeram do cardápio de Faraó. A Bíblia fala que foi por 430 anos. Vocês se lembram qual que era o nome deles? Escravos. Quando nós nos alimentamos das coisas desse mundo, nós continuamos escravos. Mas há 1700 anos atrás, antes de Jesus nascer, Deus, ele inaugura uma festa. E é sobre essa festa que eu quero dizer para você nessa manhã. Ele inaugura uma festa para quebrar a incontinência minha e sua. Todo mundo sabe o que é incontinência, né? No meio militar, quando vem uma autoridade, nós batemos continência para ela. Quebrar a incontinência é quando a autoridade passa e você não bate continência para ela. Então você está sendo incontinente. Ou seja, você não está sendo constante na sua obediência. Foi isso que aconteceu lá no jardim do Éden. Ao desobedecer, nós quebramos a continência. E Jesus, quando Deus fala com Moisés, que é para ele ir lá no Egito e libertar o povo, ele fala que vai libertar o povo através de uma refeição, queridos. Por isso que foi muito sábia a minha esposa de montar uma mesa aqui, para que isso seja um símbolo na tua mente, para a hora que você se lembrar dessa pregação, você se lembre dessa mesa, porque isso vai trazer simbolismo para a hora que você se assentar na tua casa em volta da mesa. Então há muitos anos atrás, Deus falou assim: eu vou tirar o meu povo do Egito, mas vai ser através de uma refeição, porque foi através de uma refeição que eles pecaram contra mim. E a Bíblia fala que eles tinham que comer um cordeiro de 1 ano, ervas amargas, mas o sangue do cordeiro era passado lá no umbral da porta, porque o anjo da morte ia passar naquele local e ia matar os primogênitos. Toda casa que não tivesse o sangue, o primogênito ia morrer. Eu tive uma revelação sobre isso e eu fiquei muito feliz, porque morreu os primogênitos do Egito. Quando Adão e Eva pecam, eles passam a autoridade de primogenitura para o diabo. E lá naquele dia no Egito, Deus estava passando o direito de primogenitura para o povo dele de volta. E primogenitura, sabe o que significa? É porção dobrada. Por isso que Eliseu queria a porção dobrada de Elias. Primogenitura, se tem 2 filhos numa casa, o primogênito recebe 2 vezes mais. Então não é dividido 50%. Não é dividido 50%, é dividido em 33%, mas 66% fica para o primogênito, e a outra para o segundo filho. Nesse dia que o anjo passou lá no Egito, matou os primogênitos, aqueles que tinham direito dobrado, e passou para os filhos de Israel. E naquele dia, naquela refeição,
não era só o sangue que tinha simbolismo, porque eles deveriam comer do carneiro, eles deveriam comer daquela ovelha. E a Bíblia fala, através da boca de João Batista, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí nós começamos a entender por que ele fala que ele era o pão que desceu do céu, por que ele era a luz do mundo, por que ele era o alimento de cada dia. Então eles comeram aquele carneiro dentro da casa deles, e eles saíram a uma distância de 3 dias para adorar a Deus no deserto. E durante 40 anos Deus tentou, através de uma nuvem e de um fogo, da presença dele, mudar o cardápio do povo, queridos. E por muitos e muitas vezes nós vemos o povo morrer naquela história durante 40 anos, porque eles queriam continuar comendo aquilo que eles comiam lá no Egito. E Deus começou a alimentar eles do céu, com o alimento que vinha do céu. Nós sabemos que aquela geração tombou no deserto, e poucas pessoas entraram daquela geração. Lógico que muitos outros entraram, porque foram crescendo no meio do caminho. Mas nós chegamos na história de Lucas 22:7, numa refeição histórica, numa refeição que mudou a minha vida, que por muitos e muitos anos faltava alguns elementos de revelação no meu coração. Pode se sentar, eu vou só comentar. Capítulo 22, no versículo 7, Jesus ele começa a Santa Ceia, que foi feita na quinta-feira. E essa Santa Ceia, que foi uma alimentação junto com seus discípulos, aconteceu algo muito transformador. E Jesus estava querendo dizer: eu sou o alimento real, físico, espiritual, para que vocês possam se alimentar daqui para frente, para que vocês possam encontrar o caminho de retorno para o paraíso. E Jesus explicou alguns elementos. Então toda a história do Antigo Testamento, todos eles morreram crendo na promessa de que um dia ia ter uma refeição que ia trazer eles de volta para o paraíso. E essa refeição está acontecendo aqui em Lucas 22. Jesus ele fala assim: chegou o dia dos pães asmos, porque essa festa que foi instituída como uma festa de libertação, ela deveria ser praticada todos os anos, no 14º dia do primeiro mês deles, para que isso pudesse de forma pedagógica influenciar a próxima geração. Então, o Ronaldo, com a tua família, ao sentar na mesa lá no Antigo Testamento, estava ensinando para os filhos deles, sabe o que? Deus nos tirou do Egito. Nós estamos festejando por causa disso, uma vez por ano. E essa comida que eles comiam junto era um ensino, porque pedagogia é a ciência do ensino. Estava ensinando as crianças para que a próxima geração pudesse falar para outra, até chegar um dia que o próprio alimento ia chegar e falar assim: ó, vocês estavam esperando acontecer esse dia. Então toda essa história do Antigo Testamento, de forma pedagógica, foi ensinando o pessoal. E nós estamos pós. O alimento do céu já veio, Jesus Cristo já veio. Então nós estamos depois dele. Nós não estamos mais esperando Jesus nascer, nós estamos esperando agora ele voltar para nos buscar. Estamos esperando ele voltar para nos buscar. Nesse dia, chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro, João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhes perguntaram: onde o Senhor quer que a gente faça? Então, Jesus dá as instruções e o local. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Olha só o Antigo Testamento inteiro esperando por esse dia, e os 12 ali sentados.
para completar a promessa. E disse-lhe: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, porque depois disso ele foi para o Getsêmani, né? Pois vos digo que nunca mais a comerei. Nunca mais a comerei, ele fala, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, até o dia do retorno de Cristo, ele está aguardando por essa refeição. Ele está aguardando. Mas aqui ele está sentado com os 12, comendo e dizendo: hoje vai ser o último dia que eu vou comer com vocês, mas daqui uns dias nós vamos comer junto de novo, a hora que eu voltar para buscar vocês. Mas vamos lá para o conhecimento. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu-lhe e deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todo ano era feita uma memória, para que a próxima geração não se esquecesse. Mas aqui, Jesus está reafirmando para os 12, que não era para eles ficarem esperando mais a promessa acontecer, porque naquele momento estava se cumprindo tudo aquilo que o Antigo Testamento estava prometendo sobre ele, e ele estava sentado naquela mesa. Semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, ele sentado, explicou que aquele pão simbolizava ele. Então, lá no Antigo Testamento, eles comeram do carneiro. Então, nós precisamos comer de Jesus. A Bíblia fala que Jesus é a palavra. Então, aquilo que você come determina o que você é. Adão e Eva comeram de um cardápio do inferno. Jesus está oferecendo um outro cardápio aqui, um cardápio do reino dos céus. Sabemos que depois disso aqui, ele ia ser martirizado. Mas olha só o que fala o versículo 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vocês. É isso que está escrito na sua? Alguém tem uma tradução diferente? Assim como meu Pai confiou o reino, eu confio a vocês. Queridos, naquele dia sentado na mesa, Jesus estava dizendo: até então o reino não estava disponível para vocês, mas eu recebi o reino do meu Pai, e eu estou dando para vocês. O que significa isso? Que naquela mesa sentado com pecadores, e eu estava comentando com a Gisele em casa, sobre o ritual, né, que nós fazemos todo mês, sobre a Santa Ceia, e eu comecei a lembrar de algumas coisas que acontecem, quando a pastora chama as pessoas para vir aqui para frente. Naquela mesa, aquele dia, não tinha nenhum digno a não ser Jesus. Jesus estava sentado com pessoas indignas de estarem sentados naquele local, e ele estava dizendo a mesma coisa, olha só, a mesma coisa que Moisés falou para as famílias no Antigo Testamento. Falou assim: a casa que vocês passarem o sangue, essa será o quê? Salva. Será que todo mundo daquela casa creu? Mas o sangue deu libertação para todos. Nós sabemos que muitos deles morreram no deserto, então por que não creram? Mas naquela noite não morreu o primogênito, porque se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, é uma promessa. Não morreu ninguém daquela casa, na qual o sangue estava lá. Nesse momento Jesus está querendo dizer para eles: eu estou dando direito
para todo aquele que está em volta dessa mesa, crendo ou não crendo, tá? Isso que é importante saber, crendo ou não crendo, porque nós sabemos que quase todos eles negaram Jesus. Está disponível para vocês o quê? Acessar o reino dos céus, porque não estava. Nunca na história esteve disponível acessar o reino dos céus. Nunca foi. Depois que Adão e Eva saiu de lá, nunca mais ninguém voltou. Naquele momento Jesus está falando assim, vocês têm o direito agora. E quando Jesus morre, ressuscita, ele é o primeiro que pisa no reino dos céus. E esse acesso está como uma janela aberta no céu para mim e para você. Para que nós possamos acessar através de Jesus Cristo. Através desse sangue que cobriu, sabe o quê? A minha nudez. Lembra que o homem e a mulher ao pecar ficaram cegos espiritualmente? Esse sangue cobre nós hoje, a nossa nudez. Quando, lá no Antigo Testamento, eu e você, se morássemos lá, nós íamos pegar o nosso carneiro e íamos pedir perdão lá no templo. Você sabe que a hora que eles matavam o carneiro, psicologicamente dizendo, eles entendiam de uma forma simbólica que aquele sangue que estava saindo do carneiro cobria eles, assim como a roupa que Deus fez para Adão e Eva depois. Cobria eles, no qual Deus não via mais a nudez deles. Então andar sem a presença de Deus é andar nu. É andar nu e ficar com medo, e ficar atribulado, e ficar preocupado. O sangue era derramado diante do altar, e aquela pessoa se cobria com aquele sangue, para que Deus não pudesse ver o pecado. E o sangue era o valor que tirava o pecado das pessoas. Mas Jesus, com o sangue dele, cobriu eu e você. Olha lá, cobriu nós, cobriu todo o nosso pecado de ignorância, nos dando o direito de acessar o reino dos céus. Mas por que, Ricardo, que essa mesa está aqui hoje? Porque Jesus, naquele dia, sentado com aqueles discípulos, falou assim, faz isso em memória de mim. E discerne isso de forma correta. Porque a refeição que era feita uma vez por ano, quando nós lemos a carta aos Coríntios de Paulo, não era mais feita uma vez por ano, mas sim era feita todas as vezes que eles se reuniam. Há uma semana ou duas, nós estávamos conversando sobre isso no discipulado, e eu falei para o Ramos, a hora que você sentar na tua casa para tomar um café com sua esposa e a sua neta, Jesus está sentado ali na mesa, o pão da presença está com você. Está disponível o quê? Perdão para os pecadores. Estava cheio de pecador em volta da mesa, não estava? Estava cheio de pecador, igual eu e você. Perdão para os pecadores, cura para os enfermos, porque verdadeiramente Ele levou sobre nós não só a nossa culpa, mas também as nossas doenças. Naquele dia, Jesus estava querendo dizer que toda vez que eu e você se reunir na nossa casa, nós precisamos discernir que Ele está na mesa. Está disponível para você a vida dentro da sua casa, mesa local de transferência de vida, não só para você, mas para os teus filhos. E no dia da Páscoa, um dia após a Páscoa, que nós não estávamos aqui, nós fomos comer com meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, e eu falei para eles essa história, de que estava diante de nós o poder mais forte do universo, que é a presença de Jesus, que estava dizendo para mim e para você, o reino de Deus foi dado para mim, e eu estou dando para vocês. Sabe o que ele estava querendo dizer? O homem governava o jardim com parceria com Deus, vocês agora podem governar de novo. Vocês podem governar o pensamento de vocês, vocês podem governar a casa de vocês comigo. Não estava disponível, tinha uma lei só dizendo o que eles deveriam fazer, mas a lei só aplicava a pena. E aqui a Bíblia fala que o sangue de Jesus é a nova aliança, de que o Espírito Santo iria sido derramado dentro de nós, para que nós saibamos de tudo isso. Mas está acontecendo um problema muito grande dentro da igreja de Coríntios. As pessoas estão morrendo e as pessoas estão ficando doentes. Por várias vezes eu vi a pastora falando, pessoal, hoje é a Santa Ceia, cada um analisa-se só.
E venha, porque não é da metodista, é do Senhor Jesus. Por muito e muito tempo eu achava que aquele momento ali era só para eu pedir perdão pelo meu pecado que eu cometi aquela semana. Que não é que não seja só isso. Eu creio que nós devemos nos limpar todos os dias, sim. Mas a Santa Ceia é para você discernir o corpo de Cristo. Então a hora que você for se reunir, eles estavam se reunindo, sabe para quê? Para fazer festa, comer, beber, bater papo, e não discernia essa palavra do reino dentro da igreja. Sabe o que estava acontecendo com a igreja de Coríntios? Paulo fala que do modo no qual eu recebi, ele fala, e ele fala todo esse verso aqui que eu acabei de ler, e daí ele fala assim, tem algumas pessoas no meio de vocês que já morreram, porque não discernem. Alguns de vocês estão doentes porque não discernem. Então quando você vir lá do banco, para acessar o corpo e o sangue de Jesus, ou seja, a promessa da libertação, venha com o entendimento que Ele está aqui. Isso é discernir o corpo, isso é saber que Ele está na mesa. Por isso que a maioria dos lares cristãos, quando as pessoas se assentam em volta da mesa, eles oram agradecendo pela comida. Talvez os filhos devem pensar assim, mas não foi o Senhor que comeu a comida? Comprou a comida? Por que tem que agradecer a Deus? Então hoje mais do que ontem, a hora que nós nos assentamos em volta da mesa, Senhor, obrigado pela tua presença, acesso hoje o teu reino, me aposto da tua cura sobre a minha casa, eu me aposto da salvação no teu nome, eu me aposto do alimento celestial, porque lá no último capítulo da Bíblia fala que nós vamos de novo nos alimentar da árvore da vida. Não que nós não estejamos hoje, mas os nossos olhos ainda estão obscurecidos, como a Gisele falou no começo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo também será. O Espírito Santo hoje está fazendo isso na terra, porque salvação não é o produto final do reino dos céus, é apenas o acesso nele. Nós acessamos o reino através da salvação, mas nós somos transformados através de uma ação do Espírito Santo na nossa mente, que nos faz cada dia mais a entender que nós precisamos ser a imagem e semelhança de Jesus. Se vocês pegarem o livro de Romanos, eu creio que é um versículo que todo mundo conhece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo quê? Para um propósito. Lê 2 versículos depois. Jesus, o Espírito Santo através de Paulo fala, o propósito é ser imagem e semelhança de Jesus. Então esse é o nosso objetivo final, ser cada dia mais parecido com Jesus. Mas como eu posso? Me alimentando da mesa do céu, me alimentando da mesa do céu. Hoje pela manhã, a hora que nós sentamos na mesa em casa, eu falei, Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui, eu quero mais um pouquinho desse pão que salva, que cura, que muda os meus pensamentos ruins e limpa o meu olhar sujo. Porque essa abertura que a Gisele fez é aquilo que determina como você tem andado na sociedade. O jeito de você enxergar é o jeito que você é, porque o jeito que você enxerga é o jeito que você está se alimentando. Então o cardápio determina quem você é. Se você está se alimentando lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, queridos, nós ainda não conhecemos Jesus, mas se você está acessando a árvore da vida, que foi dada aqui na mesa, para mim e para você, essa trará a vida dentro de você, trará a vida na tua casa e na tua família, e como um sangue nas portas dos umbrais, se você crê, tu e tua casa será salvo. Amém? Alguém crê nessa palavra? O dia que eu entendi isso, eu falei, Senhor, então estava mais disponível, por que eu não enxerguei isso antes? Porque Deus vai revelando aos poucos, conforme você vai chegando perto da presença dEle, Ele vai revelando um pouco mais. Querido, eu quero chegar mais perto dEle para eu ver mais coisas, então eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã, que você transfira através das refeições na tua casa. Sabemos que tem muitas casas que não têm hábito de sentar em volta da mesa. Nós, eu e a Gisele, recebemos um legado dos nossos pais, do meu pai, da minha mãe, do meu sogro e da minha sogra.
de sentar na mesa. E nesses últimos dias nós temos se assentado muito na mesa, para resolver problema, para discutir, mas para se alimentar da vida disponível para mim e para você. Aqui na igreja, você se alimenta um dia durante 1h30, mas na tua casa você pode se alimentar todos os dias, porque está disponível. Está disponível, baiano, está disponível para mim e para você. Então discerne o corpo de Cristo a hora que você sentar na mesa, que você vai ver o renovo, a transformação e a vida que vai acontecer dentro da sua casa. Você precisa passar para os teus filhos isso, porque mesa é local de transferência de ensino, é transferência de legado. Jesus estava dando direito ao reino dos céus. Fale para os seus filhos que ali é local de você acessar o reino dos céus. Não é a nossa bondade que vai acessar. Tinha 12 indignos sentados com um digno, por isso que eles comeram, não foi por causa da dignidade deles. Ah, queridos, quantas vezes eu fiquei sentado nesse banco no dia da Santa Ceia e não vim comer? Talvez você deve estar lembrando, você também. Às vezes eu saí de casa, briguei com a Gisele. Às vezes eu estava com meu coração sujo, eu tinha pecado, e eu vim aqui no altar, ficava sentado ali no dia da Santa Ceia, não acessava, porque eu achava que eu tinha que merecer. Não é isso não, querido. Não é isso. É você discernir que está disponível a vida para você. Vem, come e beba da vida. Não é você se preparar para achar que você merece receber, porque nunca foi dito isso. Isso é graça. Isso é dizer, não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Não foi meu sangue que foi derramado ali no umbral. Não é o meu sangue, é o sangue dele. Mas deixa a vida dele entrar dentro de você e expulsar toda a maldade que você herdou lá do Jardim do Éden, daquele dia fadídico, daquele dia terrível. Mas hoje nós estamos disponíveis. Quando João fala que Jesus, ele julgou o pecado, justiça e juízo, pecado, porque foi tirado esse pecado, ele conseguiu pagar o preço. Justiça, porque ele é o primeiro a voltar. E nós, ele fala que ele é o primogênito, queridos, nós somos o segundo. O dia que a trombeta tocar e a igreja for chamada, nós vamos subir junto com ele, mas nós precisamos nos alimentar, porque se nós nos alimentarmos, o último dia não nos pega como um ladrão, porque nós vamos estar o quê? Preparados e ansiosos pela espera de Jesus. Nós estamos aprendendo na leitura do Apocalipse, que é nós que vamos orar pelo retorno de Jesus. É a igreja que vai clamar, vem, porque o Espírito já está dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então a hora que a noiva concordar com o Espírito, Jesus volta. Amém? Amém? Então, preciso que você entenda, a mesa está disponível para você na tua casa, assim como todo mês aqui também, mas é uma refeição normal. Por isso que nós não fizemos um pão, um vinho aqui, nós fizemos um bolo e um café da manhã. Pode ser uma janta, pode ser um almoço, pode ser um café da tarde, mas se você discernir quem está na mesa, a tua tarde vai ser diferente, o teu almoço vai ser diferente, e a tua vida será transformada pela vida daquele que te deu direito ao reino dos céus. Amém? Amém? Vamos orar nessa manhã? Quero agradecer a Jéssica, que preparou essa mesa. Ela é excelente nessa área. Preparou a mesa para nós. Ontem, se vocês tivessem ido em casa, vocês iam comer uma panqueca especial feita pela Emily. Mas esse bolo aqui é da Cheesecake, para quem conhece, né? É o melhor. Amém? Eu louvo a Deus pelas filhas que Ele me deu. Eu louvo a Deus pela esposa sábia que Deus colocou dentro da minha casa. Porque se hoje nós conhecemos um pouco mais de mesa é por causa da minha esposa. O Ronaldo sabe disso. A minha esposa coloca a mesa de um jeito, e às vezes a gente não consegue cozinhar em casa, porque ela gosta muito de cozinhar. E nós sabemos que foi Deus que fez isso na vida dela. Só que com essa ação dele, na vida dela, tem transformado as nossas como família. E nós queremos impactar as gerações que vêm para frente.
através da Jéssica e da Amy. Queremos ensinar que aqui tem vida. Amém? Coloca a mão aqui no teu coração. Querido Deus, nós nessa manhã acessamos a essa mesa que está disponível. O Senhor deu o reino dos céus. Na verdade, o Senhor deu a liberdade de nós governarmos de novo com o Pai. E nós queremos te agradecer nessa manhã. Senhor, a Santa Ceia, ela é festejada uma vez por mês, mas nós temos hoje, Senhor, o direito de festejar ela dentro das nossas casas, todos os dias. Está disponível para a nossa casa, Senhor, a Tua presença, a Tua cura, a Tua transformação. Senhor, nós acessamos esse alimento celestial, que é o Teu corpo, que é a saúde física, psicológica, emocional, espiritual. Senhor, nós acessamos, Pai, esse sangue que nos cobre de toda iniquidade, Senhor. Senhor, nós nascemos de novo, nós acessamos o reino dos céus através do Teu sangue. E Paulo um dia falou que nós estamos assentados nos lugares celestiais, junto com o Senhor já, Pai. Ah, Senhor, nós queremos Te agradecer por esse privilégio, por esse momento santo, especial, que o Senhor se assentou. Ah, Pai, o Antigo Testamento inteiro ficou esperando por essa refeição. A refeição que ia trazer vida eterna está disponível para o Seu povo hoje. Está disponível para todos aqueles que creem que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nós queremos profetizar sobre essa igreja, sobre essa cidade, um avivamento, Senhor, que vai varrer, Senhor, que vai, Senhor, quebrar as estruturas da maldade, Deus. Senhor, o ponto, Pai, naquele que o Senhor profetizou, que o trigo iria estar pronto para colher, mas que o joio também. Então nós estamos esperando, Pai, pela maior colheita de todos os tempos, Senhor. E Jesus falou que nós precisamos profetizar, que nós precisamos pregar sobre essa vida, Senhor, senão o Senhor não retorna. Então nessa manhã, eu te peço que o Teu Espírito Santo, através da vida que está disponível nessa mesa hoje, Pai, impacte, Pai, o coração dos meus irmãos, para que eles orem, para que eles se alimentem, para que eles evangelizem, para que o Teu reino venha dos céus. Assim como a Tua palavra fala, que o Senhor iria converger o céu e a terra em Ti, Pai. E nós estamos esperando por esse dia de retorno. Mas abre os olhos dos Teus filhos, para parar de comer na mesa de Satanás, para parar toda a escravidão, para parar toda a cegueira espiritual. Sabemos, Pai, que o Senhor nos deu um novo olho, que é o olho da fé. Esse é o único jeito de enxergar o reino espiritual, Pai. E nós Te agradecemos pelo Senhor ter dado esse olho para nós hoje. Mas eu Te peço que cada dia mais essa fé cresça na vida dos meus irmãos, para que eles enxerguem de forma correta e todo o corpo deles seja um são, Pai. Para a glória do Teu reino, para a glória, Senhor, do Teu nome, nós Te adoramos, Te bendizemos, Te agradecemos por Tua presença, Papai, pela salvação em Cristo Jesus e pela direção do Espírito Santo em nos transformar em Tua imagem e semelhança, Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, que essa palavra não se afaste do seu coração.